Você já imaginou estar caminhando em direção a algo que parece seguro, apenas para descobrir que você está prestes a cair em uma armadilha terrível? Pois bem, prepare-se para mergulhar em um tema controverso e preocupante que está cercando muitos adventistas sem que eles sequer percebam. Ellen White, profetisa da Igreja Adventista, alertou sobre essa armadilha há muito tempo, mas parece que muitos estão ignorando seus avisos. Prepare-se para descobrir a grande armadilha na qual muitos adventistas estão caindo e ainda não se deram conta. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15, já nos deixou a advertência. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme às suas obras. Apesar das advertências contidas na palavra e na pena inspirada, muitos cristãos adventistas parecem andar titubeando como ébrios e não se atentam aos acontecimentos que emergem para o fim dos tempos. E com qual povo estaria Satanás mais preocupado nesses últimos dias senão com os portadores da tríplice mensagem que deve ser dada ao mundo? Como enganar esse povo, senão com astúcia e disfarce? E o incrível é que não é somente o povo comum que está se deixando levar na conversa do maligno, porém muitos daqueles que deveriam ser as sentinelas dos soldados de Cristo, seus líderes. Fico pensando, se o povo de Deus não estuda mais as profecias, ou simplesmente está se deixando levar por interesses pessoais e temporários. Realmente isso me enche o coração de tristeza. É como se uma espada inflamada me atravessasse o peito. Ver a cegueira espiritual da maioria me dói o mais profundo da alma. Meus queridos, as profecias do capítulo 13 e também do capítulo 17 do livro do Apocalipse já nos advertem do perigo real que existe da união entre a Igreja e o Estado. E para os leitores dedicados do espírito de profecia, cair nesse laço satânico seria como trair a própria fé adventista. É justamente do protestantismo apóstata que se levantará a mais terrível perseguição contra o povo de Deus. São eles que influenciarão o Estado a decretar leis que oprimirão os que guardam os mandamentos de Deus. Eles estão de mãos dadas com o papado por guardarem o dia de repouso estipulado por ele. Não pense que somente o Brasil está sendo bombardeado por essa estratégia maligna, transvestida de cristianismo, pudor e moralidade. Esse movimento cresce nos Estados Unidos e por toda a Europa. São eles os mesmos que combatem os adventistas, lançam mentiras e difamações horrendas contra Ellen White e combatem veementemente os adventistas do sétimo dia, os chamando de seita por guardarem o sábado, santo dia do Senhor. Eles falam de Cristo, de família e liberdade. Citam as palavras do Mestre no texto: conhecereis a verdade e essa vos libertará, porém com esse falso moralismo e aparente piedade procuram tomar posse da máquina do Estado com o fim de satisfazerem seus desejos egoístas, o que culminará com a perseguição do povo de Deus. Como é doloroso ver cristãos adventistas juntamente com essa multidão levantando a falsa bandeira da pátria e esquecendo-se de erguer a real bandeira do príncipe Emanuel. O verdadeiro adventista do sétimo dia não é militante de nenhum dos partidos políticos deste mundo. Essa não é a sua pátria. Mas, infelizmente, líderes com o desejo de usufruir de regalias mundanas parece que incentivaram nosso povo nessa falsa e enganosa vereda. Não nos assusta que os falsos profetas deste mundo enganem multidões usando o nome de Cristo por amor ao dinheiro e luxúrias desse mundo de ilusões. Porém, é inadmissível que o povo ao qual foi dado grande luz mergulhe na mesma lama. Será que nos esquecemos das palavras de Cristo: o meu reino não é deste mundo? Quando a mãe de Tiago e João, cheia de vaidade, pede que seus filhos tenham lugares privilegiados no reino de Cristo, nosso Mestre deixou bem claro que não compete ao seu povo se envolver com tais coisas. Jesus nasceu em um tempo cruel, onde seu povo era oprimido pelos romanos. O povo de Deus era dirigido por líderes egoístas, que através de ensinos falsos ensinavam a esse aguardar um Messias libertador, um guerreiro político que os libertasse. Mas Cristo deixou bem claro que este não era o seu papel, ao dizer: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Cristo e os apóstolos foram perseguidos e martirizados sob o domínio romano e a traição dos líderes judaicos, porém, mesmo diante da morte, não ergueram nenhum debate nem participaram de militância política para defender seus princípios. Ellen White, no livro Fundamentos da Educação Cristã, em um de seus capítulos falando sobre a postura do cristão diante de debates políticos, diz palavras que nossos líderes hoje deveriam decorar e se envergonhar juntamente com muitos membros ao repeti-las, diante da postura vergonhosa que pudemos contemplar nos últimos tempos. Na página 475 ela diz o seguinte: preste atenção, palavra por palavra. Os que ensinam a Bíblia em nossas igrejas e escolas não se acham na liberdade de se unir aos que manifestam seus preconceitos a favor ou contra homens e medidas políticos, pois assim fazendo, incitam o espírito dos outros, levando cada um a defender suas ideias favoritas. Existem, entre os que professam crer na verdade presente, alguns que serão assim incitados a exprimir seus sentimentos e suas preferências políticas, de maneira que se introduzirá na igreja a divisão. O Senhor quer que seu povo enterre as questões políticas. Sobre esses assuntos, o silêncio é eloquência. Cristo convida seus seguidores a chegarem à unidade nos puros princípios evangélicos que são positivamente revelados na Palavra de Deus. Não podemos, com segurança, votar por partidos políticos, pois não sabemos em quem votamos. Não podemos, com segurança, tomar parte em nenhum plano político. Não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa e pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo como o sábado. O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado. É um falso sábado, e os membros da família do Senhor não podem ter parte com os homens que o exaltam e violam a lei de Deus, pisando seu sábado. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais, pois assim fazendo, são participantes nos pecados que eles cometem enquanto investidos desses cargos. São justamente nas redes sociais que mais vemos a apostasia do povo adventista. Saia já desse caminho. Não caia mais nessa armadilha de Satanás. Viva para o reino. Ore pelos governantes da nação. E levante a bandeira do Príncipe da Paz. Levante sua voz para defender os mandamentos de Deus em meio a um mundo que se diz cristão, mas pisa um deles. Seja um real adventista do sétimo dia. Saia desse emaranhado de apostasia, senão tudo o que restará para você será o lago de fogo e enxofre onde estará o diabo juntamente com seus anjos e os falsos profetas. Escutemos a advertência do Senhor.